resolução dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em face do amor que devotavam à obra salvacionista, neles havia uma abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentando o serviço divino, que envolve a si, não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão, alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, querido desejo de evidências, pedimos a sua permissão para mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado. Pedimos, Senhor, que abra o nosso entendimento, que ao sentarmos aqui nessa mesa, nessas cadeiras para estudar, para ouvir a sua palavra, já comece o nosso tratamento espiritual, nosso tratamento no nosso ser, na nossa modificação de comportamento, no tratamento espiritual que precisamos. Pedimos também, Senhor, que alivie as dores de todos que sofrem, Senhor. Eu tenho pensado tanto nisso ultimamente. Todas as guerras, a fome que existe nesse país. Que os nossos pensamentos possam ser direcionados a essas pessoas nesse momento, para que elas recebam um pouquinho do unguento que a gente recebe nessa casa, toda vez que a gente vem, toma um passe e ouve a palavra. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa amiga Vera Lúcia, do Centro Espírita de Valença, vai falar um pouco pra gente hoje sobre haverá falsos cristos, falsos profetas, capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Nossa, boa noite a todos. Boa noite. Vamos então trazer para vocês objetos do nosso estudo, porque nós que somos espíritas, jamais podemos deixar de estudar, de ouvir palestras, de aprender um pouco mais, nos esforçando cada vez mais para aplicarmos esses conhecimentos no nosso dia a dia. E nessa pesquisa que fizemos para hoje, buscamos Joana de Ângeles no livro Jesus, à luz da psicologia profunda, e ela nos fala, na abertura do tema haverá falsos cristos e falsos profetas, que Jesus sempre veio para trazer para nós e continua nos dando esclarecimentos, consolações, porque, como foi dito na prece, nós estamos precisando cada vez mais desses esclarecimentos e consolos para as dores do mundo, não é verdade? Orientações para a gente fazer diferente, para a gente seguir adiante, para jamais desanimar. Então, ele atingia com mais profundidade os nossos corações naquela época, como hoje ele nos toca. Às vezes estamos num dia de bastante apreensão, um dia mais tumultuado, quando paramos para nos direcionar a ele, para buscá-lo, porque só ele é o caminho, a verdade, a vida, nós sentimos essa diferença no pensar, no agir, no tentar recomeçar. Então, o objetivo de Jesus era consolidar, tornar forte, firme em cada um de nós esses ensinamentos, não é? E mostrando para nós, em todos os seus ensinamentos, a relação que há entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, quando ele vem falar de profetas, nós sabemos que profetas
são os médiums, esses que têm essa comunicação com o mundo espiritual e que podem trazer ensinamentos, nos orientar, podem nos ajudar a sermos pessoas melhores, a trazerem tais esperanças e consolações e caminhos para nós, não é mesmo? Então, já na época de Jesus, as pessoas acompanhavam a sua trajetória dos 30 anos aos 33, porque quando criança nós temos poucos relatos do que ele fazia, sabemos que ele trabalhava lá com seu pai José, não é? Na carpintaria, sabemos da visita dele ao templo, encantando aqueles sábios da época, como podia um menino tão, em idade tão tenra, com tanto conhecimento. E então as pessoas o seguiam e os discípulos também, para aprenderem e para passarem adiante aqueles ensinamentos, não é? E testemunharam fenômenos como a obsessão e tantas variedades da obsessão, que é o caso das enfermidades que vão se agravando pelo nosso... Começam no lado espiritual, muitas vezes, né? E também a questão das alucinações, a questão das subjugações, que é uma forma assim, bem mais difícil de lidar, que é a obsessão, e tudo isso que a gente já estuda sempre na casa espírita, não é? E as pessoas da época sabiam que existia esse tormento, que existia essa influência, mas não entendiam, eles não entendiam. E aí ficaram sabendo também da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Alguns presenciaram essa transfiguração, foi o caso do Pedro, Tiago e João, foram levados inclusive por Jesus, né, quando ele vai lá para o monte para refletir, para continuar sua trajetória. E aí viram Jesus transfigurado ao lado de Moisés, Elias, né? E falando sobre a morte dele, que ocorreria logo em seguida em Jerusalém. Então, como é que Jesus estava conversando com espíritos que se materializaram ali? Não é assim a história? Então, saber que havia uma coisa além do plano terreno, sabia-se. Mas eram, na maioria das vezes, coisas vistas como sobrenaturais, fora da lei divina. E não existe nada que esteja fora da lei divina, sabe? Então, Jesus está, naquela época, e continua hoje, nos alertando que o nosso livre-arbítrio vai nos levar a caminhos melhores, o tal céu, a tal busca da felicidade que temos, ou vai nos levar a comprometimentos que nós teremos que responder por eles, de acordo com essa escolha que fazemos, do caminho do bem, das leis divinas, ou o que estamos escolhendo, não é assim? E ele vai nos alertando que a humanidade passaria por muitas dificuldades, por muitas tristezas, pelo nosso atraso, pela nossa busca dos fenômenos. Se falarmos que uma casa espírita está fazendo cura, né, os espíritos ali estão fazendo cura, a casa fervilha, as pessoas não conseguem nem ouvir o palestrante, ainda mais falar baixinho, igual a mim, assim, né? Não conseguem ouvir. Nós, a humanidade, alguns de nós, gostamos dos fenômenos. E só que nós entendemos, nós espíritas, que, como foi dito há pouco, os fenômenos não são fora da lei divina. São coisas naturais que têm sua causa, sua explicação. E mais tarde vem a doutrina explicar isso. Daí a importância de estarmos sempre lendo, estudando, buscando respostas em um livro dos espíritos, em um livro dos médiuns, que trabalha bastante a questão da comunicabilidade dos espíritos, não é? E como deve agir o médium. Estudar o Evangelho, que é um ensinamento moral mais profundo que possa existir. E para nós é tão grandioso, porque todas as vezes
que lemos uma página do Evangelho, nós percebemos um olhar diferente naquele tema, naquele assunto, uma profundidade maior naquilo que estamos buscando e uma capacidade maior nossa de nos adaptarmos, nos modificarmos àqueles ensinamentos para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores do que aqui chegamos. Não é isso? Então nós vamos lá, ouvindo essa preocupação de Jesus em nos orientar e falar para nós por que nós não entendíamos muita coisa que ele dizia, porque nós entendíamos ao pé da letra, não é? Nós entendíamos que era só aquilo que estava sendo falado ali, sem mais profundidade, sem colocar o lado espiritual, o lado da vida imortal. Mas Jesus, em tudo, nós vamos observar que todo ensinamento e exemplo que ele nos deu, a vida imortal estava presente em tudo. Quando ele falava para multidões, e continua falando até hoje, é para nos falar que nós não vivemos só aqui, não é só o nosso lado matéria. Nós temos que nos aprimorar, cuidar do corpo, cuidar do espírito, como está lá no outro capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? E aí a gente fica pensando que Jesus nos alerta que nós devíamos ter cuidados, porque haveria falsos cristos e falsos profetas, não é isso? E aí a gente vê aqui no capítulo que a gente não decora nada, tá? Decorar para nós e nós vamos chegar daqui a pouco, né? Item 3 lá, vamos lá. Mateus e Marcos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, por maiores que sejam as dificuldades, os medos, as notícias que cheguem, nós precisamos entender que estando seguindo as leis divinas, estando buscando em o Evangelho o caminho, nós teremos saídas melhores, caminhos melhores. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. E todo o capítulo fala sobre isso, né? João vem falar para a gente daqui a pouco, guardai-vos, tende cuidado com os falsos profetas. Então é um alerta todo o tempo, não é isso? Vamos ver de que forma que nós podemos ver isso. Nós sabemos que falsos cristos e falsos profetas são mentes muito inteligentes. Nós temos visto isso hoje no mundo. Pessoas muito inteligentes, afastadas do lado espiritual, do sentimento. Vemos isso? Vemos como é inteligente. Inclusive, muitas vezes, nós nos orgulhamos até na fala, viu como meu filho, meu neto é inteligentíssimo. Mas nós temos que ter essa mesma empolgação com o que diz respeito ao lado espiritual, ao aprendizado emocional dessa criança, desses seres, de todos nós, não é isso? E aí, mentes inteligentíssimas que criam, que dão origem, esses são os falsos cristos, que dão origem a ideias falsas. E são mentes tão intelectualizadas, mas capazes de criar empecilhos para tudo que o Cristo veio ensinar. Então, as pessoas começam a duvidar. Eu conheço jovens do meu relacionamento, da minha família, que dizem para mim, eu parei de acreditar em Deus. Alguém já ouviu isso aqui? Eu não acredito em Deus. E aquilo, por mais que você argumente, por mais que você
e eles querem se manter os poderosos que são pessoas do bem, mas com essa leitura de mundo, ouvindo coisas que dizem o contrário com relação a Deus, a espiritualidade, a evolução, e eles repetem isso, e não é um nem dois. Tínhamos na evangelização de nossa casa, na Sete Espírita de Valença, um casal que criou seus filhos na doutrina espírita, vieram espíritas de berço, se podemos dizer assim, e duas mocinhas maravilhosas foram nossas alunas lá, alunas de outros evangelizadores, e entraram para a faculdade, e aí a mãe dizia: o que eu faço? Elas estão dizendo para mim que não querem mais ser espíritas, que não acreditam em Deus, na reencarnação, não sei o quê. Eu disse a essa mãe, não sei se tudo bem, que nós temos que dar tempo ao tempo, porque o que ficou guardado de ensinamento naquela infância, na infância dessas meninas, em algum lugar, no momento certo, ia aflorar. Isso foi o que eu respondi. Eu não sei se vocês responderiam da mesma forma. E que uma coisa é você negar a existência de Deus. Outra coisa é você ser um ser do bem, realizar esse bem onde estiver, fazer o bem ao semelhante e tal, mostrando que aqueles ensinamentos ficaram. Eu perguntei: qual é o comportamento das suas meninas? Qual é a atitude delas? A fala é essa: não acredito, não quero ser mais espírita. Mas como elas são? Eram meninas que se preocupavam com os amigos, com os colegas, com a família. E tinha um monte de qualidades que, de alguma forma, ficou arraigado lá no ensinamento da família, da doutrina, né? Então, mas a gente ouve isso. Então a mãe dizia assim: agora elas não querem de jeito nenhum na casa espírita mais. Porque estão falando que não ouviram lá a palestra, não sei de onde, influenciaram, né? Então, mas a gente sabe que para nós a fé, a esperança, a certeza, a fé raciocinada nos leva a respostas que nos consolam, nos orientam, nos acariciam a alma e nos dão esperança de um mundo cada vez melhor, não é? Bom, então, esses falsos cristos criam movimentos de ódio, violência. Por quê? Quando você, com essa mente intelectualizada, lança uma ideia estranha e tem pessoas que abraçam essa ideia, qual é o resultado? Coisas negativas, né? E aí, os profetas, os falsos profetas, são os divulgadores, os ampliadores daquela ideia, divulgadores, propagadores, espalham, unem grandes multidões em volta de si e usam esse conhecimento que tem, ou alguma faculdade que tem, para explorar a não-verdade e dirigir multidões. Então, o que é a verdade para nós, espíritas, cristãos? É tudo que vem das leis divinas, da criação divina, a verdade divina, não é? Essas leis que são perfeitas, imutáveis para todos os seres, independente de crença, de religião, de local, disso, daquilo, de raça, de tudo. Então, a verdade é essa verdade das leis divinas que Jesus vem reforçar para nós, exemplificando e deixando esse evangelho de luz que nos guia a todos, certo? Então, falsos cristos e falsos profetas espalham e estão por trás de processos de sombra no mundo, sombra, tristeza, dor, sofrimento, tá? Afastados do bem, da verdade, quer dizer, da verdade das leis divinas, e nascem esses movimentos que nós vimos: ódio, violência, descrédito, enriquecimento ilícito, e mil situações que nós não vamos falar sobre isso, que a gente já conhece, certo? E nós sabemos que quantas tragédias e sofrimentos resultam, muitas das vezes, dessa simbiose,
dessa ligação, desse estar junto com ideias a espíritos desencarnados que por aqui aprontaram todas, partiram e fizeram o quê? E fazem o quê? Continuam espalhando essas tristezas, essas dores, esse sofrimento. Então essa influência, essa simbiose, porque pelo meu pensamento, basta dizer o dia que a gente amanhece com aquele pensamento negativo, de cansaço, desânimo, raiva de alguém, um assunto que aborreceu na véspera, é aquele dia que você está pesado, certo? E aí, qual é a sintonia que nós estamos buscando? Uma sintonia com irmãos encarnados e desencarnados que vibram no mesmo diapasão, digamos assim, não é? Vibram, então eles se aproximam, nos intuem mais e mais, nós estamos enfraquecidos e vigilantes. Daí a importância da oração, da vigilância, sempre, tá? E essa influência muitas vezes vem de lá, tá? Então, meus amigos, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: será, gente, que é possível? Ele pergunta aos espíritos: será, gente, não? Será, espíritos amigos, que é possível os desencarnados influenciarem no nosso pensamento e os nossos atos? O que os espíritos respondem? Isso é tão comum, essa influência é tão comum, que muitas vezes são eles que vos dirigem, que dirigem a humanidade, que dirigem aqueles que buscam essa sintonia, essa simbiose, esse contato, não é isso? Bom, lá em Livro dos Médiuns, falando dessa influência, muitas vezes não é nem por a gente buscar, é a revelia da gente nesse sentido. Conta Kardec, lá na segunda parte, falando sobre essa questão da comunicabilidade, da influência e tal, a questão 169, Kardec conta para nós que ele estava com um espírito, um homem, um vidente, né, um médium vidente, assistindo uma ópera chamada Oberon, e aí durante a apresentação da ópera, tem lá essa questão, vocês vão ler em casa, 170, com bastante calma, espíritos sassaricando, nós vamos usar a palavra de velhinho, naquele ambiente, né? E aí influenciavam os que estavam assistindo, e influenciavam os que estavam trabalhando, cantando, influenciavam uma cantora com uma voz muito bonita, mas eles estavam tão assim, quase sugando a presença da cantora, e aí perguntam, né? O Kardec pergunta, o vidente que estava vendo aquilo também, perguntam ao espírito depois: que história é essa? Ele está assediando aquela cantora. Aí ele ainda chama atenção, a nossa atenção, que está escrito lá, dizendo que não era assédio, ele era o anjo guardião, o espírito protetor daquela cantora, estava ali com todo o cuidado para ela fazer um bom trabalho. Então, por isso que ele estava tão envolvido, passando energia para ela. Ela nem sabia, ela não ficou ali: meu anjo da guarda, me proteja. Talvez não tenha feito isso, mas ele estava influenciando. E são muitos exemplos, por isso que o estudar nos traz coisas grandiosas, não é? Bem, nós temos aqui situações hoje desses espíritos problemáticos que estão reencarnados aqui, que aceitam nessa vibração com irmãos sofredores também no outro plano, tá? Eles se apresentam como gurus. Você viu o espírito lá no centro espírita tal, mas tem um médium que é espetacular. Ele fala com Joana de Ângeles, traz uma mensagem maravilhosa de Maria de Nazaré. Ele faz isso para quê? Geralmente eles trazem mensagem até de Deus. Na hora ali, escrito, direitinho, eu acho que é a letra de Deus, não sei. E aí, nessa brincadeira que nós estamos fazendo, eles se apresentam como solucionadores de problemas e também
conseguem reunir em volta de si um grande número de pessoas. É aquilo que eu falei, nós ainda imperfeitos, às vezes queremos o fenômeno, queremos a coisa que chama atenção, né? Que faça barulho, que dê ibope, né? Um vizinho brigando, o que a gente faz para dentro? Todos nós aqui vamos para dentro de casa, oramos sinceramente e pedimos a Deus que esclareça aqueles irmãos, que afaste toda a violência, ou nós corremos lá para o portão para saber contar para o outro, mas foi assim, não, você não viu direito. Então, somos todos assim, né? Espírito imperfeito. E já buscamos tomar o caminho, escolher o caminho do bem. Ah, meu Deus, abençoa esses irmãos, que se entendam. O ideal seria isso, né? Bom, e esses espíritos, falsos cristos, falsos profetas, são reencarnações problemáticas de pessoas que se fazem passar por gurus e criam falsas lideranças perniciosas que fazem mal, deixando rastros de dor, sangue, discórdia, são apegados aos valores materiais, completamente afastados de tudo que seja espiritualização, né? Buscar o lado do espírito imortal. São seres que se apegam ao poder, ao comando, são um comando tirano dos povos. Nós estamos vendo, todo dia termina uma guerra, começa outra. Nós estamos há séculos vivendo de guerras. Se a gente procurar lá no Google, qual o ano que não teve guerra em lugar nenhum? Vamos fazer essa pesquisa hoje? Vamos? Chega em casa e procura. Porque não estão falando de tal lugar, mas em tal. Então, continuam conflitos. Por quê? Pela ganância, pela competição, pela importância que damos à minha terra, à minha religião, ao meu umbigo, ao meu mundo, não é? Então, pelo afastamento das coisas divinas, né? Das coisas que nos levam ao crescimento espiritual. Esses seres que são falsos cristos e profetas, falsos, se prendem também, são apegados ao sexo desregrados, causando muitas vezes, isso aqui nós tiramos de Jorge Alahades, tá? São falas nossas. Vítimas, equívocos, encaminhando pessoas para o caminho da droga, porque a decadência, o sofrimento, a tristeza é tão grande que a pessoa fica meio vazia, procurando preencher vazios, né? Nós estamos falando de coisa desregrada, tá, gente? São pessoas apegadas a uma religião sem espiritualidade, no geral. A gente está falando de mediunidade e de falsos cristos, falsos profetas no mundo, tá? E a gente vê isso. E também com muitos conflitos internos, convulsões ideológicas, guerras morais. Cada vez que a gente ouve assim, noticiário, o que a gente está vendo? Vamos falar de noticiário. Todo mundo tem uma televisãozinha em casa, né? Ou seja como for. Então, essa perseguição também que existe desses falsos profetas, falsos cristos, aos valores religiosos, à vida, aos ideais de amor, à defesa do meio ambiente, quantas pessoas prejudicando porque não querem ver coisas boas indo adiante. E nós somos habitantes do universo, não somos só brasileiros. Tudo que ocorre em todo o planeta nos diz respeito. Então nós temos que ter carinho, cuidado, direitos, mas deveres também. Então nós falamos muito dos direitos, nós a humanidade, tá, gente? Mas esquecemos dos nossos deveres. Quantas vezes? E quando se fala, se busca realizar isso, quanta perseguição, quanto descaso, quanto desleixo, deboche a gente recebe, né? A humanidade até recebe. Bom, e a sociedade de hoje, Vera, mas isso sempre existiu. Sim, mas a divulgação hoje é muito maior, não é? Pelos meios de comunicação, pelas facilidades que se tem hoje, a gente trabalha muito, a gente vê falar muito das questões de ódio, ataques, publicações de mensagens falsas. Agora virou moda, a gente tem que analisar bilhões de vezes antes de lançar uma ideia. Mensagens espíritas.
Aí nós temos lá no livro dos médiuns, vamos chegar lá daqui a pouco, falando o que fazer para reconhecer os falsos espíritos, aqueles que deixam mensagem, que às vezes me encantam, começam falando muito bonito, mas pelas contradições, por tudo que acontece, e tem o Evangelho, o livro dos médiuns, traz tudo detalhado, são 20 e tantas questões de um resumo, falando da importância do pensamento, contida naquela mensagem, qual a contradição, é tudo muito esclarecido. Essa doutrina espírita, ela é tão grandiosa para nós que somos espíritas e para aqueles que a estudam, mesmo não sendo, porque esclarecem para nós a forma de agir, né? A forma de entender o mundo, a forma de nos modificarmos para melhor e tantas outras questões. Bom, com essa situação, o coração de muitas pessoas vão se esfriando, aquele amor intenso que a gente tinha, que na maioria das vezes era até apego, nem era amor, mas quando é amor, começa a esfriar, certo? E aí, por causa das iniquidades, aquela falta de equilíbrio, de condução no caminho correto, né? E então a gente tem visto bastante isso. O Evangelho, que foi pregado à época de Jesus e continua ainda, graças a Deus, se espalhando por todo o mundo, porque hoje, com os meios de comunicação, na época da pandemia, o que houve? Nós assistimos pela internet, não ficamos sem informações, sem orientações, sem passes à distância, não é? Depois retomamos ao ambiente físico, porque é necessário que a gente tenha esse contato. O ser humano é um ser que vive em sociedade, não é isso? Mas então, o Evangelho sendo espalhado por todos os pontos do universo, aí você vai falar, velhinho, mas e as pessoas que não são cristãs? Elas prejudicam o universo, o mundo? Não. As religiões que falam do bem, do amor, da união, e que têm coisas boas a serem transmitidas, todas elas têm a sua utilidade onde quer que elas sejam divulgadas, seguidas, acompanhadas. E com Cristo, que é o nosso maior modelo, que é o nosso único modelo, nosso melhor modelo e exemplo e guia da humanidade, governador do nosso planeta, muito melhor ainda para nós que temos esse olhar, essa visão, esse sentimento e essa fé robusta, esta fé raciocinada a nos falar que sim, o mundo não está desgovernado, o universo é governado por Deus, o planeta Terra é governado por Jesus. E nós nunca estamos sozinhos, nós temos a companhia, o amparo, a orientação de amigos espirituais que são batalhadores constantes no bem, são divulgadores, vivem nos orientando, nos dirigindo para que a gente se torne seres melhores, sim. Então, esse exército do bem, não é? Essa multidão de espíritos trabalhando pela humanidade. E o próprio Jesus disse que estaria com a gente até o final dos tempos. Quando Jesus fala em final dos tempos, a gente pensa assim, guerra, terremoto, tragédia, mortes, acabou tudo. Final de um tempo difícil para um outro melhor, para um outro melhor, para um outro melhor. Estamos em um planeta de provas e expiações, caminhando já para um mundo de regeneração. Há quanto tempo? Já estamos nesse processo de regeneração. Então, Jesus está com a gente até o final dos tempos. Quer dizer, a cada mudança, a cada grande transformação que nós precisamos passar, não estaremos sozinhos nunca. Certo? Bem, precisamos, então, estar sempre em constante sintonia com as forças superiores, sempre nos vinculando ao bem, à verdade, ao amor, ao Evangelho. A vida é imortal. O Cristo e os verdadeiros profetas existem e trabalham
constantemente para nos ajudarem. Quando a gente leu aquele livro do Leon Denis sobre as guerras, eu como esqueci o título agora, se alguém lembrar pode me ajudar, falando da movimentação no plano espiritual, quando tudo fervilhava para que houvesse a Segunda Guerra Mundial, fazendo de um tudo para tentar nos intuir, nos ajudar, para que aquela guerra não fosse tão mais violenta do que foi. O livro do Leon Denis, não sei o que, e a guerra. Se alguém souber o nome, pode dizer que eu fico feliz. Eu não ia falar sobre isso, surgiu agora. Então, gente, o Cristo e os verdadeiros profetas existem, estão nos conduzindo, nos orientando, prontos, todo o tempo. É uma multidão, é um exército do bem trabalhando pela humanidade. Senão nós estaríamos piores do que estamos, a humanidade estaria pior, certo? José Raul Teixeira fala para nós que a vida inteira Jesus nos orientou, nos orienta para a questão desses dois planos da vida, e um dos chamamentos foi para os falsos profetas. Então Jesus se referia, segundo José Raul Teixeira, aos médiuns de todas as épocas que fazem mau uso de sua capacidade psíquica de registrar o mundo imortal espiritual, pois as pessoas se fragilizam moralmente, esses médiuns, até porque todos nós, segundo o livro dos médiuns, somos médiuns. Aí eu ficava, quando eu iniciei a doutrina, meu Deus, mas eu não vejo nada, não escuto nada, nós somos médiuns por uma intuição, né? Nós recebemos essa intuição, nem que seja. Então todo mundo tem essa capacidade de saber escolher seu caminho, de tentar saber escolher o caminho, porque as orientações vêm. E há os médiuns que são mais, que se destacam no ver, no sentir, no ouvir, não é? Então são os médiuns. Faltou a palavra, gente, está falando dos 18 anos, falta dentro, tá? Depois eu me lembro. Então, esses médiuns, né, que se comprometem, abrem espaço para inteligência, para interferência de almas infelizes. José Raul Teixeira falando, capazes de causar perturbações na vida alheia. Não é, gente? Uma influência negativa vai trazer somente perturbação, não traz nada de bom. Esses falsos profetas, esses médiuns que se unem a esses espíritos que atraem, esses espíritos superiores, mentem, enganam para tirar proveitos materiais aqui e também do lado da vida, na imortalidade. Então, trazem ideias incomuns, fora do padrão, ideias e revelações bombásticas que mentes ingênuas, crédulas, naqueles que desconhecem o funcionamento da lei divina. Então, quando nós recebemos mensagens mediúnicas, nós tivemos um caso lá na nossa casa e deu alguma polêmica, porque um rapaz recebia mensagens e ficou muito zangado com a casa, com a nossa casa, sede, porque ele queria divulgar os livros, aquelas mensagens em livros, e alguns irmãos mais estudiosos, com um aprofundamento na doutrina e tal, viam, descobriram, pegaram para ler, analisaram, mas não descobriram as contradições ali naqueles relatos, aqueles exemplos que ele citava, e aquilo ele queria a todo custo lançar livros, que aquele seria só o primeiro. Ele estava um tanto quanto encantado com a ideia de ser um escritor de coisas espíritas, esquecendo, e a gente percebia, as pessoas perceberam, eu vi só alguma coisa, não tinha capacidade para tanto, e não tenho, mas as pessoas perceberam que tinha muito ali do rapaz, não do espírito, entendeu? E ele ficou muito aborrecido, abandonou o nosso SEB, porque ele não estava tendo apoio na casa para fazer uma divulgação das mensagens que ele recebia, daquele exemplo de Maria de Nazaré, e todo dia Maria estava tão disponível
Eu fico pensando em ser de tanta luz, tão ocupada, cuidando dos nossos irmãos suicidas, de todos nós sofredores, porque além dos suicidas, ela tem a gente toda hora pedindo Maria, me ampara, não é? Tanto dando socorro para nós, mas ela estava disponível para qualquer hora do dia escrever as mensagens. E com esse carinho de alguns irmãos, explicando para eles, não, que precisava escrever mais. Aí lembrava o caso de José Raul Teixeira mesmo, que já tinha não sei quanta coisa escrita e foi sugerido a rasgar tudo e recomeçar a partir daquilo, que era o São Treino. O próprio Divaldo, né, segundo a história que a gente vê ali. Mas assim, então, as pessoas ingênuas, mentes ingênuas, que gostam de coisas assim muito bombásticas, né? Chegou uma novidade, não analisariam. Mas nós, como espíritas, temos que usar o nosso bom senso, não é para criticar o irmão, é para orientá-lo, se temos alguma capacidade, e para não divulgar aquela ideia falsa, aquela, tá? Bom, esses falsos profetas estão em todos os lugares, além dos médiuns, estão em todos os lugares, nas campanhas políticas com promessas mentirosas, continua Raul Teixeira. Nos meios profissionais, por exemplo, na saúde, vá no médico tal que você tem a cura. Nós sabemos que a cura tem que começar no espírito. A nossa cura é espiritual para que o nosso processo de doença física seja mais tolerável ou até curado mesmo. Mas não se pode prometer cura, vá que você cura. Vá que você vai ter atitudes, entendimentos, estudos, orientações que vão lhes fazer lidar melhor com a situação, sem revolta e tal, e com a ajuda da espiritualidade amiga, o alívio nas dores. Nós precisamos desse alívio, porque nós somos muito fracos, somos imperfeitos, sim, não é? Então, são encontrados também na área educacional, quantas pessoas prometem escolas grandiosas, sucesso em todo concurso, e na verdade só querem vender. Tem isso, maravilhosa, mas tem as mentirosas. E também nas religiões, quantos casos de garantia de falarem diretamente com Deus, venha que a velhinha conversa diretamente com Deus, ela vai transmitindo para você. Gente, quem sou eu? Né? Tem hora que até para falar o nome de Deus nós temos que pensar duas vezes, quanto mais bater papo com ele para transmitir para alguém, né? E aí, nas religiões, falsos profetas que prometem prioridade na salvação, vá só no Fonte Viva, porque lá você vai ser salvo. Por que não em outra casa, na casa, entendeu? Por que não em outros locais onde o bem, o amor, a fraternidade reinam e são espalhados, divulgados, sentidos, vivenciados, e tem importância do vivenciar também, não é mesmo? Então, esses falsos cristos, falsos profetas, enganam os vigilantes, né? Faz com que esfrie corações, porque a pessoa chega ali tão cheia buscando aquela grandiosidade no encontro, e aí o que acontece? Comigo não funcionou, eu estou fora disso, não é isso? Falando numa linguagem bem de velhinha popular, né? Bom, e aí a gente continua lá para o item 5, dos prodígios dos falsos profetas, que estão lá no... Aí a gente vai vendo João. Não, é lá o que nós lemos. Mateus e Marcos. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantadas, já lemos isso, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Então, na época de Jesus, a essa época que Jesus precisou nos trazer esses esclarecimentos, acreditávamos que os fenômenos eram, então, coisas excepcionais, fora da lei divina. Mas nós sabemos que as leis são exclusivamente obra de Deus, que pode ou não derrogá-la. Mas nós, muitas vezes, lidamos com Deus como se ele fosse um homem, um ser humano, barbudo ou não, velhinho ou não, zangado ou não. A gente lida com Deus, mas o livro dos Espíritos nos mostra na primeira questão que Deus não é gente, não é ser humano, não é um homem que tem a raiva que nós temos, a revolta que nós sentimos, o amor esquisitinho que nós sentimos.
é o ser que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, com aqueles atributos todinhos lá no primeiro item de Livro dos Espíritos, né? E ele tem aquelas qualidades que são de Deus, não são nossas. E aí, o bom senso diz, na questão do Livro dos Espíritos, questão 624, sobre o caráter do verdadeiro profeta, o que é que está escrito lá? O verdadeiro profeta é um homem de bem, está escrito lá, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Não adianta falar bonito só não. Tem que fazer bonito, agir bonito. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Se ele é falso, ele vai ensinar mentiras. Como é que alguém mentiroso vai ensinar a verdade? Está lá em livro. Então, Deus daria a seres inferiores e perversos o mesmo poder que ele, Deus, tem? Vocês acham que isso aconteceria? O direito de desfazer o que Deus tenha feito, ele daria a alguém esse poder? Então, eu fiquei aborrecida com Deus, vou lá e desfaço. Não posso, não é? Então, Jesus consagraria tal princípio, quer dizer, Jesus ia investir de sentimento sagrado a esse fato de espíritos do mal terem o mesmo poder que espíritos do bem. Jesus ia tornar isso sagrado, ia consagrar? Claro que não. Para ele repetir isso na fala agora para nós, né? Para a gente ter cuidado com os falsos profetas. Nós sabemos qual é o sentido, então, racional de fenômenos, prodígios. O sentido racional, se para o ignorante é aquele que ignora, que desconhece, tá? Fenômeno de causa desconhecida, sobrenatural, miraculoso, maravilhoso. O sentido racional é que, com o alargar da ciência, a ciência está cada vez crescendo mais, a pesquisa, né? E principalmente a ciência espírita, porque a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Com o alargar da ciência, a gente encontra a causa dos fatos. Por que o fulano falou grosso, brigou, fez, aconteceu? Por que ele influenciou tal coisa? Por que ele estava tão diferente, parecia que não era ele? E dessas influências aí, tal e tal. A gente, com a ciência, encontra a causa. E aí vai entender que é uma aplicação da lei da natureza. Essa comunicabilidade dos espíritos é uma lei natural. Todos nós recebemos essa comunicação de forma menos lenta, mais ostensiva, mas todos recebemos, como falamos há pouco. A palavra que eu esqueci era ostensiva, viu? É que ela veio? Tem hora que ela veio. Em todos os tempos, falsos cristos, falsos profetas exploraram certos conhecimentos, está lá no item 5, que possuíam, por quê? Em proveito da sua missão, do seu interesse e dos seus anseios de dominação. E aí tinha uma finalidade. Essas pessoas que faziam isso, eles pensavam que alcançariam um pseudo-poder sobre-humano, um falso poder. Não, se eu fizer isso, eu vou ser acima de todos, vou me aproximar até de Deus, né? De tão poderosa que eu serei. Essa era a finalidade. Além disso, achavam que era uma missão divina. Ele é inspirado do céu. Então, quando a gente vê assim, um médium, em geral, é um ser iluminado por Deus. Os livros, as orientações que nós recebemos da espiritualidade, mostram que eles têm uma missão importante na Terra, né? Mas que são muitas pessoas comprometidas de um passado que não souberam lidar com isso. E hoje, pela bênção da reencarnação, pela maravilha que a doutrina nos traz de entendimento, de aceitação e de compreensão, estão tendo oportunidades de, como bons médiuns, receberem, terem a comunicação de bons espíritos e fazerem esse serviço no bem. Não é isso? Então, gente, o verdadeiro profeta se reconhece
pelos mais sérios caracteres, está lá em Livro dos Médios, aqueles que são exclusivamente morais. O bom médium, um médium maravilhoso mesmo, aí a gente pensava assim, um excelente médium é aquele que recebe comunicação de grandes espíritos. Não, olha que bênção. O médium conseguir receber uma mensagem de um espírito sofredor e levar alívio para esse espírito esclarecimento. Esse é um dos grandes médiums, não é? Levar alívio para encarnados e desencarnados. Então, não é nada de grandiosidade, de aparência, não. É algo de profundidade, de sentimento, de capacidade mesmo de se doar, de fazer esse bem. Bem, então são reconhecidos pelos seus atos, suas obras em favor do bem comum, são sustentados por valores exclusivamente morais e são de bons profetas, os verdadeiros, e não pelas belas promessas e nem pelas belas palavras. Aí Jesus falou, tende cuidado para que alguém não vos seduza. Jesus, que é pura virtude cristã, que é puro saber, que é puro crescimento moral, né? Fala pra gente, tenha cuidado, gente, não saia por aí espalhando tudo, não saia por aí acreditando em tudo. E ele é um cuidadoso conosco, né? Então, os fenômenos espíritas não confirmam, não apoiam os falsos cristos, os falsos profetas. A doutrina espírita nos diz que não existem milagres, não existem prodígios. Tudo é consequência das leis divinas. E tem consequência da lei de causa e efeito e outras leis, não é mesmo? Então, o Espiritismo, com a ciência espírita, revela para nós leis desconhecidas que regem as relações, do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Que tem a ciência, a astronomia, as coisas práticas da matéria, da terra. Mas a ciência espírita, né, traz para nós essa revelação das relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Faculta a explicação de certa ordem de fenômenos que eram incompreendidos até então. Destrói o que restava de maravilhoso, isso nós copiamos lá do Evangelho. Desmascara todos aqueles que se faziam passar por Messias de Deus, que são exploradores da credulidade alheia. Allan Kardec diz que esses fenômenos espantosos, maravilhosos, nada provam. A missão se prova mais por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita é pesquisar a causa de certos fenômenos e levantar o véu de muitos mistérios. Não é? A doutrina veio para a gente levantar esse véu que a gente não entendia, a gente aí passava de muitas coisas, muitas situações, as parábolas. Aí quando há esse esclarecimento com a ciência espírita, nós já entendemos melhor, aceitamos melhor e podemos divulgar de uma forma melhor, não é? Mas ainda existe muito combate à ciência espírita. Então, quem sabe me dizer por quê? Sabe, né? Porque muitos preferem a obscuridade do que a luz. Preferem estar nos caminhos escuros do que a luz. Mas aí o próprio Evangelho nos diz, com palavras de Kardec, a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros, tá? O Espiritismo revela para nós uma outra categoria de falsos cristos, falsos profetas, que é uma categoria bem mais perigosa, aqueles que estão entre os desencarnados, espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudos sábios, que passaram pela terra para a erraticidade, levando tudo aquilo que acreditavam, que acreditam, que construíram. Então, esses pseudos sábios, eles fazem um grande mal e são falsos profetas que prejudicam muito os contatos, as mensagens nos locais que, não sei se a gente já reparou já, que quantas vezes a coisa vai se dando tão errado, tanta influência, tanta coisa, é preciso perseverar para se manter uma casa espírita de oração. Quantas dificuldades são encontradas em todo o trajeto. Por quê? Porque há uma importância desses irmãos sofredores
que ainda evoluirão, que ainda chegarão lá, que ainda farão muitas coisas boas no tempo deles, mas naquela preocupação que tem de não deixar que o bem se espalhe, não é? Espíritos que tomam falsos profetas da erraticidade, que fazem com que a pessoa tome nomes venerados, já falamos sobre isso, e continua aqui. O Espiritismo, gente, tem uma grande importância para nós, para a humanidade, porque revela, oferece, facilita os meios de experimentar esses falsos cristos, esses falsos profetas, apontando todos os caracteres que nós temos que buscar, encontrar, para reconhecer os bons espíritos. E esses caracteres são sempre morais, como falamos agora. Não tem nada a ver com caracteres materiais. É rico, tem isso, tem aquilo, tem muitos seguidores. Não. Caracteres morais, atitudes morais que Cristo nos ensina. No livro Religião dos Espíritos, temos 3 minutos. Eu não tenho coisa para falar, mas a Religião dos Espíritos, no título Antes dos Profetas, o livro Religião dos Espíritos, Emmanuel fala para nós que, alertando sobre as mensagens que temos recebido, sobre essas influências, precisamos usar sempre, e lá o livro dos médiuns está aqui, vou dizer para vocês, quem quiser pesquisar em casa. O livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 24 seguintes, 26 princípios para reconhecimento da qualidade dos bons espíritos, lá no livro dos médiuns. Então, a questão 267, muito importante, explica para a gente detalhadamente, para a gente estudar ali. Mas vamos ouvir o que tem no livro Religião dos Espíritos, nós conseguimos trazer. Como analisar isso ante os profetas? Usar sempre o bom senso, a racionalidade. Razão. Está dentro da razão? Tá. Erasto já nos dizia lá no livro dos médiuns que é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, uma notícia falsa. Então, os conselhos estão aí por grandes espíritos que passaram por nós e deixaram grandiosas experiências. Outro critério, coerência entre as palavras e as ações. Tem que ser palavras que elucidem, que esclareçam. Às vezes a gente recebe uma mensagem que é de julgamento, que é de, você se põe mais diminuído, mais encolhido. As mensagens têm que ser com palavras que esclareçam, que orientem, que abram caminhos, não é? Um compromisso sempre, outra parte é compromisso sempre com a verdade, porque as conveniências afastam o espírito da verdade. Informações divulgadas vão produzir bons frutos. São bons frutos a mensagem que chegar, os frutos que vão espalhar vão fazer o bem, então vamos adiante. Dizer não aos fenômenos, mas sempre há caridade contida naquela mensagem dos espíritos. O desinteresse tem que estar a toda prova, porque corações endurecidos, que ainda estamos muitas vezes, buscamos prodígios. E quantas vezes a intelectualidade está afastada do sentimento na humanidade, não é isso? Todos estamos em crescimento espiritual, estamos buscando esse amadurecimento em harmonia com a lei divina, em harmonia consigo próprio, em harmonia com o próximo. Todos estamos aqui para evoluir, para crescer. Esta é a importância das oportunidades reencarnatórias para cada um de nós. Digamos não à cegueira espiritual, reconhecendo Jesus como a verdade, a sabedoria, o caminho para Deus. Então, essa felicidade suprema que nós buscamos é a consciência tranquila, né? No bem, nas atividades do dia a dia. Alimentemos nossa fé pela adesão humilde a Deus, a Jesus, com entrega naquilo que nós cremos, naquilo que nos é passado. A gente precisa ter essa fé e essa vontade de seguir adiante, jamais desanimar, tá?
Quem quiser, tiver um tempo e puder, vá ao item 8, 9 e 10, que são instruções dos Espíritos sobre os falsos profetas, lá do capítulo 21, em que São Luís, no item 8, e Erasto, nos itens 9 e 10, trazem detalhes para nós também dessa questão de como agir, de como seguir os bons espíritos, como saber se são espíritos bons, como saber se os médiuns são falsos profetas, como saber se com quem estamos lidando, se a nossa forma de agir, de falar, de vivenciar as coisas que aprendemos, nos faz bons profetas ou falsos profetas, divulgadores do bem, do amor, da caridade. Que sejamos todos, então, atentos a essa questão do Conselho de Jesus, para que a gente tenha cuidado na divulgação, na fala e no que realizamos. Uma boa noite a todos. Jesus, divino amigo, com que alegria estamos aqui nesta noite, ouvindo, aprendendo, buscando pelo Evangelho de amor e luz. E ao ouvirmos essa canção, ver tão maravilhosa, falando das consolações que temos recebido de Ti, dos espíritos amigos que cuidam da humanidade, enchemos o nosso coração de esperança e de certeza de todo o amparo que temos recebido. Assim, Jesus, obrigada por nunca desistir de nós. Obrigada, Deus Pai, por este universo tão maravilhoso, por suas obras de criação, por todas as experiências que passamos, até pelas dores que nos educam. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes, por nos acolher a todos nesta casa de oração e por nos conduzirem, todos vocês, ao caminho do bem, do amor, da fraternidade. Que possamos retornar aos nossos lares com o coração cheio de alegrias, cheio de certezas de que o caminho das leis divinas, da justiça divina, é o melhor caminho, e que as lições do Evangelho e os exemplos do Mestre Jesus nos conduzam hoje e sempre. Graças.